Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Sérgio Pizarro por aqui, e é com muita alegria que eu venho gravar esse segundo vídeo do estudo do livro de Apocalipse. Desde já eu quero dizer que estou feliz na presença de Deus, porque como diz o próprio livro de Apocalipse, bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras da profecia. Portanto, você também que está assistindo este vídeo, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, porque você está ouvindo a palavra da profecia e certamente vai guardar para a honra e a glória do nome do Senhor, e portanto a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Desde já eu quero abençoar a sua vida, pedir que o Senhor continue te abençoando, abençoe sua vida, a sua família, o seu casamento, o seu ministério, os seus negócios, as suas finanças, os seus sonhos e tudo que é seu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, no primeiro vídeo nós demos uma visão, uma introdução panorâmica do livro de Apocalipse, para sabermos quem foi o autor do livro de Apocalipse, quem ele era, quando foi escrito, em que lugar foi escrito, em que época foi escrito. Portanto, neste segundo vídeo, nós vamos falar sobre a dedicatória às 7 igrejas da Ásia. A dedicatória de João às 7 igrejas da Ásia. João escreve uma carta às 7 igrejas da Ásia, ou seja, as 7 igrejas da província da Ásia, situadas na região da Ásia Menor, que hoje corresponde à parte ocidental da Turquia. A Ásia mencionada no Novo Testamento não é uma referência ao continente, mas tão somente é uma parte da Ásia Menor ocidental, que era então uma província senatorial romana, governada por procônsules, motivo pelo qual é conhecida como Ásia Proconsular. Éfeso era a sua capital. 7 é o símbolo da totalidade e perfeição de Deus. As 7 igrejas da Ásia representam todas as igrejas, inclusive as que nós congregamos hoje. Bom, dedicatória são palavras escritas, com que se dedica alguém, é uma produção literária. Do versículo 1 ao 3, João recebe a revelação. Do versículo 4 ao 8, João faz uma dedicatória às igrejas da Ásia, uma introdução antes de revelar tudo o que ele tem para revelar. Nessa dedicatória de João às 7 igrejas da Ásia, João revela que tudo o que ele vai escrever não vem dele, mas de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Vamos ler? Apocalipse 1, do 4 ao 5. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, observe que tudo que João vai revelar nessa carta, ele já está deixando claro para as igrejas que vão receber que não vem dele, vem de Deus, vem do Espírito Santo, vem de Jesus. Ou seja, o que ele vai escrever para essas igrejas é incontestável, é inquestionável. Ele não está escrevendo da sua cabeça, ele não está escrevendo do seu coração, ele está escrevendo o que ele recebeu como revelação de Jesus Cristo, ou seja, é algo indiscutível, inquestionável. Vem de Deus, a igreja tem que receber isso. Nesses versículos, a Bíblia nos revela a Trindade também. Quando João diz, observe, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, e no versículo 5, da parte de Jesus Cristo. Observe que aqui a Trindade também se faz presente no livro de Apocalipse. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus não estava sozinho quando criou o homem. A Trindade já operava ali, e por isso que
Deus então se comunica com o Filho e com o Espírito Santo, porque segundo a própria Bíblia no livro de Gênesis vai dizer que desde o início o Espírito pairava sobre a face do abismo, o Espírito pairava sobre as águas. Vamos ler Gênesis 1, do 1 ao 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, então quando Deus agora vem para formar o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ali a Trindade certamente estava operando, como aqui no livro de Apocalipse. Nessa saudação de João às 7 igrejas, ele diz que é da parte daquele que era e que há de vir. Ou seja, João está se referindo ao próprio Deus. Veja o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Êxodo 3, 14 e 15. Diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O próprio Deus diz para Moisés que seu nome é eu sou o que sou, e que este é o seu nome eternamente, e assim será lembrado de geração em geração. Então, quando João diz da parte daquele que era e que há de vir, ele está se referindo a Deus, que é Deus, era Deus antes de todas as coisas, e que é o Deus que virá para habitar com seu povo. Vamos ler Apocalipse 21, versículo 3. Apocalipse 21, versículo 3. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia. João diz também que é da parte dos 7 Espíritos de Deus. A Bíblia explica a própria Bíblia. Estes 7 Espíritos de Deus, a Bíblia vai dizer também que são 7 tochas de fogo. E também diz que são 7 olhos. Veja, Apocalipse 4, versículo 5. Diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora veja o que diz Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. No livro de Isaías, a Bíblia diz o nome desses 7 Espíritos de Deus. Vamos ler Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, 2. Veja o que está escrito. O nome dos 7 Espíritos de Deus. Isaías 11, versículo 2. Vamos ler do 1 para entendermos melhor. Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé. Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. E de entendimento. 3. O Espírito de conselho. 4. E de fortaleza. 5.
o espírito de conhecimento, 6, e de temor do Senhor, 7. Esses são os 7 nomes dos Espíritos de Deus, dos 7 Espíritos de Deus. Portanto, o nome dos 7 Espíritos de Deus são Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Aleluia! No versículo 5, João diz que Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos ler. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus é a testemunha de tudo, desde o princípio. Veja o que diz a Bíblia em João capítulo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus é a testemunha de tudo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O versículo 3 vai dizer agora, do mesmo livro de João: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus! Jesus foi testemunha da queda de Satanás. Lucas 10, 18, vamos ler. Isso aqui é um estudo, portanto, vamos folhear a Bíblia. É bênção. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus é a fiel testemunha, porque Deus deu a ele a revelação e Jesus mostrou a João. João diz que Jesus é o primogênito dos mortos. Muitos morreram, observe isso, muitos morreram antes de Jesus. Os profetas, homens e mulheres do Antigo Testamento e até homens e mulheres no Novo Testamento. Alguém pode até dizer: mas como Jesus é o primogênito dos mortos, sendo que antes dele muitos morreram e alguns até ressuscitaram? Por exemplo, a filha de Jairo, Mateus 9, 24. Vamos ler. Mateus 9, 24. Mateus 9, 24. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então aqui a filha de Jairo morreu e ressuscitou. Agora vamos para Lucas 11, Lucas 7, 11. Lucas capítulo 7, versículo 11, que vai falar o filho da viúva de Naim. Lucas 7, 11. Lucas 7, 11. Veja o que está escrito. Em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Ou seja, o filho da viúva de Naim também ressuscitou. Jesus ressuscitou. Agora vamos para João 11, 43. História conhecidíssima pelos cristãos. João 11, 43. A ressurreição de Lázaro. João 11, 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Portanto, Jesus, então, como Jesus pode ser o primogênito dos mortos, sendo que a filha de Jairo morreu e ressuscitou, o filho da viúva de Naim morreu e ressuscitou, Lázaro morreu e ressuscitou? Como Jesus pode ser o primogênito dos mortos? Como eu disse, a Bíblia explica a própria Bíblia. E a resposta para esta pergunta está na própria Bíblia e, por incrível que pareça, no próprio livro de Apocalipse que nós estamos estudando. Vamos lá no capítulo 13, o versículo de número 8. Apocalipse 13, versículo de número 8. Diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Observe, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele morreu desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. João também chama Jesus de soberano dos reis da terra. O que significa soberano? Soberano, aquele que está revestido de autoridade suprema. E o que é supremacia? Supremacia é superioridade ou grandeza maior que todas as outras. Veja o que está escrito em Salmos 89, 27. Salmos 89, 27. Salmo 89, 27. Vamos entender por que Jesus é o soberano dos reis da terra. Salmo 89, 27. Diz assim: Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o soberano dos reis da terra. Agora veja o que está escrito em Daniel 2, 21 e 22. Daniel 2, 21 e 22. Vamos folhear a Bíblia, porque faz parte. Estudar a Bíblia é folhear a Bíblia. Daniel 2, 21 e 22. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Jesus é o soberano dos reis da terra. Agora vamos ler João, capítulo 19, versículos 10 e 11. João 19, 10 e 11. Veja o que está escrito. João 19, 10, 11. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, observe isso: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Observe, Jesus disse para Pilatos: você não tem autoridade nenhuma sobre mim se de cima não tivesse sido dada a você. Ou seja, Jesus é o soberano dos reis da terra. Era necessário que Jesus passasse por tudo que ele passou nesta terra. Por isso é que ele passou pela mão de Pilatos. Mas Pilatos não tinha autoridade nenhuma sobre Jesus, se Deus não tivesse permitido. Jesus é o soberano dos reis da terra. Pilatos era governador de Roma, representava a autoridade romana na Judéia. Agora vamos continuar. Versículo 5 ainda. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Agora, observe,
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Na sequência, João diz que Jesus é aquele que nos amou primeiro e que pelo seu sangue nos libertou. Sabemos que Jesus é Deus. Ele nos amou a ponto de se entregar por nós na cruz. Você deve se lembrar do versículo conhecidíssimo de João, capítulo 3, versículo 16. Para os que não conhecem, vamos ler João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus demonstrou amor a todo momento. Mesmo quando Judas chegou com os soldados para entregar Jesus, o mestre o chamou de amigo. Isso que é amor, né, gente? Vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 50. Jesus chamou Judas de amigo, o traidor. Mateus 26, versículo 50. Aleluia. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Observe, Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Jesus chamou Judas de amigo. Isso que é amor. Jesus, ele nos amou primeiro. Veja o que está escrito em 1 João 4,19. Em 1 João 4,19. Um dos livros que o autor do Apocalipse também escreveu. 1 João 4,19. Veja o que está escrito. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus nos ama e em todo momento Jesus demonstrou amor. Na sequência, o sangue de Jesus nos libertou. João fala do sangue e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos libertou dos nossos pecados, como diz João. O apóstolo Paulo diz em Romanos que somos justificados pelo sangue de Jesus. Romanos 5,9. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz que temos redenção pelo sangue de Jesus. Vamos ler Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja Deus. Agora Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Vamos ler o que está escrito em Efésios 1, 7. Vamos folhear a Bíblia, faz parte de estudar a Bíblia. Efésios 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O sangue de Jesus é poderoso. Segundo João, ele nos constituiu reino e sacerdotes, que está na sequência, no versículo de número 6. Vamos ler, Apocalipse 1,6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Segundo João, ele nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. E diz, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Somos o reino de Deus. Ele habita em seus servos e reina em nós. Quando João diz que Jesus nos fez sacerdotes para seu Deus e Pai, temos aqui uma razão para glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque muitos cristãos ficam chateados, tristes, por não terem cargos em suas igrejas. Mas aqui, nesse versículo 6 do Apocalipse 1, encontramos algo maravilhoso. Jesus nos fez reino e sacerdotes. Ou seja, trabalhe para Deus e seja fiel ao Senhor, pois Jesus nos deu um cargo abençoado. Você é sacerdote. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler agora a sequência, o versículo de número 7.
Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. No versículo de número 7, João diz que Jesus virá com as nuvens, e todo olho verá. Porém, é bom esclarecermos algo aqui. Essa vinda de Apocalipse 1, versículo 7, não é o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja é para a igreja, ou seja, quando Jesus arrebatar a igreja, será em secreto, o mundo não verá. Veja o que Jesus disse em Mateus 24, 32 até o 44. Mateus 24, 32 ao 44. Vamos lá, vamos entender. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Preste atenção nesses versículos. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, Jesus disse em Mateus 24, 32 ao 44, que a vinda dele será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Certamente as pessoas da época de Noé viram ele construir a arca, e mesmo sabendo que viria um dilúvio, não se importaram e não se arrependeram, não buscaram ser salvos da destruição que estava para acontecer. Porém Noé obedeceu à voz de Deus e construiu a arca, e Deus salvou Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Como está escrito lá em Gênesis capítulo 7, versículo 7. Jesus comparou a sua vinda com os dias de Noé, ou seja, o povo estava avisado, porém não perceberam quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu tudo, ou seja, o arrebatamento de Noé e sua família foi em secreto. Assim também será o arrebatamento da igreja. Muitos conhecem a palavra de Deus, estão evangelizados, mas não se arrependem. Preferem continuar em suas práticas pecaminosas. Mas o arrebatamento acontecerá. E quando eles perceberem, a igreja não estará mais na terra. Já terá sido arrebatada por Jesus e será tarde demais para os que ficarem. Será tarde demais. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 25. Vamos lá, folhear a Bíblia para estudar. Mateus 25.
parábola das 10 virgens. Mateus 25, do 10 em diante. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nésias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, será tarde demais para os que ficarem, aos que andaram desapercebidos, aos que não andam preparados. Será tarde demais, não adiantará clamar, será tarde demais. Portanto, a vinda de Jesus, segundo está escrito em Apocalipse 1 e 7, está relacionada com a sua vinda para buscar aqueles que permanecerem fiéis no período da grande tribulação. Sim, veja o que diz em Mateus 24, 29 ao 31. Mateus 24, 29 ao 31. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. João diz também que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, ou seja, mesmo durante a tribulação, muitos ainda não crerão em Jesus. Muitos se sujeitarão ao anticristo para preservar suas vidas da morte, mas se lamentarão quando virem Jesus vindo com as nuvens para buscar seus escolhidos. Mateus 24, do 30 ao 31. No versículo de número 8, vamos ler agora o versículo de número 8 do Apocalipse. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No versículo de número 8, João diz o que Jesus ordena que ele fale na carta. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus está dizendo que é o princípio e o fim, e dando a entender que tudo o que João está dizendo acontecerá, porque ele é Deus eternamente e sabe de tudo, e tem o controle de tudo, porque dele é todo o poder. Deus é onisciente. Vamos ler Salmos 139, 1 e 2. 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 Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus também é onipresente. Salmos 139, versículos agora 7 e 8. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Ou seja, Deus é onipresente. Deus é também onipotente. Veja o que está escrito agora em Salmos 147, versículos 4 e 5. Salmos 147, 4 e 5. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Deus é onipotente.
O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Os homens, queiram ou não, Jesus vem buscar a sua igreja e haverá gozo eterno para todos aqueles que se arrependeram e aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E haverá também tormento eterno para todos os ímpios. Guarde essas palavras. Esses são os versículos do 4 ao 8. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor continue te dando sabedoria. Fique firme na presença do Senhor. Guarde as palavras da profecia, porque bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras da profecia. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.